Os Estados Unidos e Israel trabalharam juntos contra o Irã este ano, mas um fim inconclusivo para a guerra e considerações políticas aqui em Washington colocaram a relação em terreno perigoso. Qual é o estado atual e o futuro da relação estratégica entre os Estados Unidos e Israel e como isso vai impactar o Oriente Médio de forma mais ampla? Vamos ao American View. Bem-vindo ao American View. Estou aqui no estúdio com John Hanna, pesquisador sênior da GINSA e ex-conselheiro sênior de Segurança Nacional do vice-presidente Dick Cheney. Muito obrigado por tirar um tempo para estar aqui conosco. Eu nem sei por onde começar agora. Quero dizer, parecia tão promissor para a cooperação entre os Estados Unidos e Israel durante a Operação Fúria Épica ou Leão Rugidor, dependendo de qual força armada está falando. Agora as coisas não estão desmoronando, mas já não são tão boas quanto antes. Qual é a sua percepção agora sobre a cooperação entre os Estados Unidos e Israel em nível militar? Em um nível operacional militar, Mike, eu acho que foi simplesmente incrível. Realmente foi um salto qualitativo na relação. Ouvi algumas pessoas dizerem recentemente que essa foi realmente a primeira guerra de Israel em inglês. O nível de integração, as conversas constantes sobre as operações na guerra e, obviamente, a excelência absoluta das Forças Armadas americanas. Mas eu acho as Forças de Defesa de Israel, mais uma vez, provaram ser não apenas uma das melhores forças militares do mundo, mas claramente uma das parcerias militares operacionais mais valiosas para os Estados Unidos, se não a mais valiosa entre todos os parceiros que temos no mundo. Se tivéssemos alguém comparável às forças de defesa de Israel operando na Eurásia ou no Indo-Pacífico, isso valeria muito dinheiro para os Estados Unidos. Simplesmente uma atuação extraordinária operacionalmente por parte dessas duas forças militares, o que, é claro, é distinto da resolução real da guerra. A guerra é um fenômeno muito maior do que simplesmente o que acontece no campo de batalha. É uma batalha de vontades em conflito e de resiliência nacional. E quem tem, sabe, a capacidade de resistir mais do que o outro lado, e aí o quadro é muito mais complicado, claramente. Então vamos falar sobre esse quadro complicado, porque mesmo com as conquistas militares, isso não necessariamente se traduziu em uma vitória estratégica, pelo menos até agora. Agora temos considerações políticas, eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, narrativa económica, entre outras. Como tudo isso afeta essa relação? Porque ouvimos, novamente, as vozes isolacionistas dentro do Partido Republicano dizendo: "Ei, precisamos ter um certo distanciamento aqui." Ouvimos as vozes mais ortodoxas do partido dizendo que devemos manter a aliança, pois é o melhor para nós, a longo prazo. Como essas considerações políticas influenciam essa dinâmica militar e estratégica? Não há dúvida, não devemos amenizar. Isso complicou tudo. A forma como essa guerra terminou, as tensões que tivemos sobre o desfecho da guerra, os resultados que realmente alcançamos estrategicamente no campo de batalha, o que o Irã alcançou, é um quadro misto, ambíguo. Não é a vitória total que nossas lideranças meio que prometeram ou anteciparam para nós. Acho que é um certo grau de decepção. Inevitavelmente, vai haver um certo grau de busca por culpados. Mas eu realmente acho que, no fim das contas, você tem duas lideranças agora em ambos os países, que, embora obviamente consigam conversar de maneira bastante livre e aberta, eu realmente acho que a trajetória geral, tanto o presidente Trump quanto o primeiro-ministro Netanyahu, são pessoas muito comprometidas com esse relacionamento, que entendem o valor disso para ambos os países. Então, eu realmente acho que isso é controlável, mas exige que as pessoas consigam ajustar o relacionamento, inclusive o relacionamento estratégico, e pensar em uma agenda voltada para o futuro que realmente nos leve ao próximo nível. É interessante. Alguns dizem que nos bastidores, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pressionava por essa vitória rápida, mas nunca afirmou isso publicamente. Enquanto isso, o governo Trump vive dizendo que essa seria uma vitória rápida, mas no final das contas, eles não conseguiram cumprir com isso. Isso acabou se perdendo nas expectativas de tudo isso?
Sim, eu acho que, escuta, o presidente, qualquer um que achava que o presidente estava totalmente comprometido com uma campanha longa de meses ou até anos para acabar com o regime iraniano, acho que provavelmente as expectativas deles em relação ao presidente eram altas demais. Esse é um homem que tinha a Venezuela em mente, tinha a guerra de 12 dias em mente, Midnight Hammer, operações muito rápidas, de uma vez só, que alcançam, sucesso militar significativo. E eu acho que no caso dessa guerra, por uma série de razões, algumas suposições erradas, algum planejamento ruim que foi feito, não funcionou desse jeito. E quando chegou abril e o presidente viu que os iranianos não iam ceder tão facilmente quanto ele esperava, acho que ele rapidamente começou a procurar onde estaria a saída para essa situação. Quero dizer, se você estivesse no lugar de Israel agora, as forças de defesa de Israel, o governo israelense, você está tentando agir ativamente para recompor os laços agora com o governo Trump? Há algo a ser dito aqui sobre voltar para o governo e dizer: ei, vamos trabalhar juntos nisso? Ei, ainda há uma maneira de fazer o trabalho nessa área específica? Você está recuando agora e percebendo que o governo simplesmente seguiu em frente e escolheu essa saída? Sim, meu palpite é que é a segunda opção, que pelo menos em relação à campanha iraniana neste momento, acho que Israel já tomou uma decisão. Quem está no controle disso é o Trump. Vai acontecer. O que quer que aconteça, vai acontecer no tempo dele, de acordo com o plano dele. Ele quer, obviamente, abrir o Estreito de Hormuz, aliviar um pouco da pressão econômica que está sofrendo, de olho nas nossas eleições de meio de mandato em novembro. Vai tentar segurar até as eleições e depois ver o que acontece. Acho que o Líbano é, obviamente, uma questão mais complicada e difícil para Israel, e aqui há uma certa incerteza, dadas as complexidades dentro do nosso próprio aparato de segurança nacional, especialmente entre o vice-presidente e o que ele está fazendo diretamente com os iranianos, o que afeta o cenário no Líbano. E, obviamente, Marco Rubio, que agora no final de junho negociou que pode ser um avanço histórico entre o governo soberano libanês e Israel. Quanto ao caminho a seguir, que parece muito diferente do memorando de entendimento que J.D. Vance negociou. Então, eu acho que Israel vai ter que se manter bastante firme e ganhou um impulso aqui com esse acordo com o Líbano, estando em uma posição mais forte para, espero, avançar daqui para frente. Quero conversar com você sobre esse memorando de entendimento. Eu sei que nem tudo que a JINSA divulga representa necessariamente a posição de todos, mas houve um gráfico que a organização divulgou, não sei, algumas semanas atrás. Muito sutilmente, mas de forma firme, criticando os termos e os parâmetros do memorando de entendimento que foram assinados. Quero dizer, isso é um mau negócio? Na minha opinião, é um mau negócio, mas não é surpreendente, dado o modo como a guerra acabou se desenrolando e o que o Irã basicamente conseguiu fazer. Isso nos apresentou dois problemas militares para os quais eu acho que o presidente não tinha soluções cinéticas ideais. Obviamente, foi como o Irã conseguiu fechar o Estreito de Hormuz com facilidade, e o outro foi a sua capacidade de manter nossos parceiros do Golfo, no mundo árabe, sob algum nível de risco existencial. Nossos parceiros do Golfo, no mundo árabe, que são tão fundamentais, obviamente, para o funcionamento dos mercados internacionais de energia. Então, eu não acho que o CENTCOM tinha boas soluções que o presidente considerasse com risco e custo aceitáveis. Após isso, acredito que os Estados Unidos ficaram encurralados. Para o presidente, era quase inevitável. Ele passou 2 meses tentando chegar a um memorando de entendimento. Mas, quase inevitável, naquele ponto, ele estava procurando uma saída, procurando uma forma de sair dessa situação. E isso acabou resultando em um memorando de entendimento que, no fim das contas, eu diria que ficou claramente dentro dos limites daquele documento nos termos iranianos, não nos termos americanos. Não acho que isso possa ser negado, mas nossa posição ainda não está totalmente perdida ou sem esperança. Espero que possamos aumentar ainda mais a influência que já abrimos mão daqui para frente, mas estamos operando em uma situação difícil. Prosseguindo. Você mencionou a questão do Líbano. Isso parece ser algo em que todos, não todos, mas as pessoas que importam no momento estão alinhadas, os Estados Unidos e Israel, e o Líbano está aceitando, na medida do possível, enquanto ainda atende à sua base doméstica. Esse sucesso nessa área
se realmente se concretizar, pode alterar o rumo na frente iraniana? Com certeza, eu acho que sim, quero dizer, porque está claro que os iranianos deixaram absolutamente evidente o quão central é o teatro libanês para eles. Eles estão preparados para manter a guerra e voltar à guerra, ao que parece, em nome do Líbano, o que é uma reviravolta impressionante. Isso mostra o quanto eles acham que sua posição é forte, se de fato conseguirmos realmente levar esse acordo adiante. Para apoiar o governo soberano libanês, e, em particular, as Forças Armadas libanesas. Para realmente aproveitar essa oportunidade, se afirmar e restabelecer algum nível de controle sobre o território nacional do Líbano e realmente marginalizar o Hezbollah e, por meio do Hezbollah, a penetração iraniana no Líbano e chegar a algum tipo de novo acordo, até mesmo um tratado de paz entre Israel e o Líbano. Acredito que isso seria histórico e impactaria todo o Oriente Médio de formas que só podemos imaginar agora. Falemos sobre esse Oriente Médio mais amplo, que muda quase diariamente. Alianças se fortalecem em alguns pontos e se desgastam em outros. Havia uma expectativa de apoio. O apoio não se concretizou de nenhum lado. Os acordos de Abraão remodelaram o Oriente Médio. O que estamos vendo agora é outra remodelação, só que de uma forma ruim? Sim, acho que pode ser e que surgirão tendências aqui. E no Golfo em particular, mas também no mundo árabe mais amplo, as pessoas estão se perguntando sobre a confiabilidade dos Estados Unidos, sobre o investimento que fizeram nos Estados Unidos como seu principal parceiro de segurança. Obviamente, a disposição das bases que os Estados Unidos mantêm em toda a região, isso foi prejudicial ou benéfico para os Estados Árabes? Acho que agora diriam que essas ações, em vez de deter os iranianos e nos proteger, nos tornaram alvos deles. Acho que há muita reavaliação acontecendo. E de novo, sem dúvida, não dá para amenizar isso. Estamos operando a partir de uma posição difícil agora para restabelecer algum grau de confiança real e visão estratégica para nossos parceiros do Golfo. Isso inclui Israel. E como podemos revitalizar todo esse esforço de integração regional, dos acordos de Abraão e da paz entre Israel e a Arábia Saudita? Será uma longa e difícil batalha daqui em diante, após o fim e o desenrolar dessa guerra para esses árabes do Golfo. Mas eu acho que é a única opção lógica para os Estados Unidos, e acredito que o presidente valoriza o legado que tem nos acordos de Abraão. Ele não quer perder isso. Na verdade, ele quer expandir isso, e acho que ele vê a Arábia Saudita como a peça-chave desse esforço. Então, espero que o presidente realmente redobre os esforços e encontre um caminho a seguir aqui que convença tanto os Estados Árabes quanto Israel de que isso ainda é muito do interesse comum de todos nós. Fala-se muito, especialmente agora, sobre o quanto Israel custa aos Estados Unidos, mas se fala muito pouco sobre o que Israel realmente oferece como benefício. Que argumento pode ser feito, considerando as discussões no Congresso sobre financiamento? Temos outro memorando de entendimento de defesa sendo discutido no Congresso. Como esse argumento pode ser feito por aqueles que apoiam Israel, a relação entre os Estados Unidos e Israel, de que essa é realmente uma relação benéfica e que vale o investimento? Eu mesmo não acho que seja um argumento difícil. Então, por que é tão difícil? Porque eu acho que, obviamente, há muitos grupos que ressentem isso e estão lutando contra. Mas eu acho que, pelo menos em termos puramente operacionais, se você olhar para esta guerra, deixando de lado a forma como ela terminou e como algumas pessoas ficaram desapontadas, mas é impossível pensar em qualquer outro lugar do mundo onde os Estados Unidos tenham um parceiro com esse nível de capacidade. Não só no campo militar, no campo da inteligência, obviamente no campo de alta tecnologia. Como uma economia inovadora, uma das economias mais dinâmicas do mundo, estando disposta e apta a projetar poder em uma região do mundo. Absolutamente fundamental para os Estados Unidos, capaz de penetrar o regime iraniano, penetrar a liderança iraniana, penetrar o programa nuclear iraniano. Para fornecer tantas informações de inteligência e percepção das ameaças aos Estados Unidos, salvando vidas americanas. Nenhum outro parceiro no mundo talvez costumasse ser a Grã-Bretanha. Isso não acontece mais. A Grã-Bretanha investiu tão pouco em seu componente militar que não consegue mais projetar poder.
Israel está operando contra o nosso pior inimigo no Oriente Médio, você sabe, 1.500 milhas de suas próprias costas. Novamente, em nome do nosso interesse comum em reduzir essa ameaça que o Irã representa há 47 anos, não só para a região, mas também para cidadãos e soldados americanos naquela parte do mundo. Novamente eu digo, se tivéssemos um país ao alcance de Moscou ou ao alcance de Pequim, que fosse capaz de operar em nível militar e de inteligência contra nossos principais adversários. Nesses cenários, da mesma forma que Israel tem conseguido operar contra o Irã nos últimos anos, os Estados Unidos estariam muito à frente estrategicamente, como a principal potência global atuando no sistema internacional. Então, não queremos ter menos aliados como Israel, queremos mais aliados como Israel. E não queremos ameaçar a única relação que temos que reúne todos esses fatores, operacionais, militares e estratégicos, em um só pacote. Vou te perguntar, pois esse argumento está sendo defendido agora por alguns no Congresso e até o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoiou. Foi apresentado um plano por Marlin Stutzman, um congressista, mas outros também expressaram opiniões semelhantes. Remova a ajuda direta, que é o tema de tanta discussão. Tire isso da equação. Não deixe que seja usada como uma arma. Concentre-se mais na cooperação entre as Forças Armadas, integrando as estruturas militares. Esse é o caminho a seguir, dizem alguns, sendo mais benéfico a longo prazo. Você compartilha esse sentimento? Sim, eu compartilho. Sobre a ajuda financeira no lado militar, novamente, eu acho que com 3 bilhões de dólares por ano em um orçamento de defesa dos Estados Unidos de 1 trilhão de dólares, o valor que obtemos de Israel em uma série de questões, incluindo sua capacidade de operar contra nossos inimigos comuns na região, é extremamente valiosa. Mas eu entendo que isso é obviamente controverso nos Estados Unidos, onde nossos déficits orçamentários estão fora de controle e cada centavo conta. E Israel, claro, hoje tem uma economia e não é mais o Israel de 40 anos atrás, quando esse relacionamento estratégico realmente começou. Então eu entendo, talvez Israel possa se virar com menos ajuda financeira e os Estados Unidos estão menos dispostos, globalmente, a oferecer ajuda financeira para outros países. Então faz sentido para mim que precisamos de uma transição gradual. Mas precisamos fazer isso de uma forma que não sinalize fraqueza na nossa parceria estratégica, que não mostre diferenças dramáticas entre os Estados Unidos e Israel. Mas que isso mostre que é um caso de sucesso para os Estados Unidos e Israel ao deixarem a ajuda financeira para trás. E agora estamos avançando para o futuro, para realmente levar essa parceria estratégica a um novo patamar qualitativo. E isso significa aproveitar nossas capacidades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento para criar os sistemas e soluções do futuro em todas as áreas, como interação de IA, defesa antimísseis, cibersegurança e computação quântica. Isso significa, eu acho que significa, como vimos na última guerra, que os Estados Unidos operam militarmente, operacionalmente, muito mais a partir de Israel, a partir de sua base aérea em Ofde, que tem sido uma prioridade muito importante para a GINSA. Se você olhar para o que aconteceu na última guerra, as bases americanas próximas ao Irã, nós nem conseguimos usar a maioria delas, e elas sofreram danos enormes. Então a ideia de ter essa profundidade estratégica longe do Irã, dentro de Israel, eu acho que funcionou de forma sensacional durante essa guerra. E é algo em que agora devemos apostar ainda mais e levar para o próximo nível. Então, eu acho que há muita coisa no futuro que não envolve ajuda financeira e que vai ser uma vitória para os dois lados, sobre a qual todos nós deveríamos estar pensando. E eu acho que é nessa direção que essa parceria estratégica vai seguir. Poxa, o aeroporto Ben Gurion está sendo usado como uma base aérea. Certo, exatamente. Mas eu espero que isso não continue assim. Quero falar sobre o CENTCOM, pois a integração de Israel estava sendo planejada há tempo e começou nos últimos anos, junto aos outros aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. O quanto essa integração, o progresso disso, vai sofrer como resultado dessa guerra, quando há tanta fragilidade agora na relação entre os Estados Unidos e seus aliados do Golfo? Sim. Primeiro, deixe-me dizer que trazer Israel para o CENTCOM foi algo que a minha organização, GINSA, defendeu vários anos antes.
O interessante é que era muito difícil encontrar pessoas dentro das FDI dispostas a tomar uma posição e dizer que essa era uma ótima ideia. Tirem-nos da área de responsabilidade do Comando Europeu e coloquem-nos no CENTCOM. Eles diziam que isso era política burocrática americana. Nós não queremos nos envolver ou interferir nisso. Agora que isso aconteceu, sob a liderança do presidente Trump, e Israel está no CENTCOM desde 2021, acho que todos, de ambos os lados, dizem que foi um divisor de águas. O que fizemos militarmente e operacionalmente nos últimos meses, acho que não teria acontecido se Israel não estivesse dentro do CENTCOM. Não acredito que a defesa de Israel nesses períodos anteriores de ataques de mísseis e drones iranianos teria ocorrido. Em centenas, se não milhares de casos, você teria estados árabes realmente participando da defesa de Israel? A menos que todos eles tivessem sido integrados e praticando algumas dessas manobras de defesa antimísseis dentro do CENTCOM e sob o comando do CENTCOM. Depois desse conflito, sim, eu acho que haverá algum trabalho que todos nós teremos que fazer para manter esse progresso avançando. Mas eu acho que no fim das contas, se você está olhando para isso como um estado do Golfo, você realmente vê as capacidades incríveis que israelenses e americanos conseguem demonstrar. E você diz para si mesmo, eu não preciso de menos desse tipo de equipamento, eu preciso de mais desse tipo de equipamento. E eu preciso ser capaz de aproveitar o que Israel tem a oferecer operacionalmente no campo de batalha. E então, se você olhar apenas para a defesa antimísseis, será que isso vai se tornar menos importante para esses caras? Vai se tornar ainda mais importante, especialmente no combate a drones, porque eles foram simplesmente bombardeados por aqueles drones. Eles se saíram muito bem na defesa em si contra mísseis balísticos, graças aos sistemas americanos, e no caso dos Emirados Árabes Unidos, graças a alguns sistemas israelenses. Mas eu acho que eles vão querer mais disso. Integração faz sentido, aprimorar essa integração, nossa capacidade de fechar lacunas e vulnerabilidades com a profundidade estratégica de toda a região, em vez de cada país operar sozinho. Ainda acho que é daí que vão vir as soluções para um enorme número de problemas militares desses estados árabes. Então eu realmente acho que depois que as coisas se acalmarem e com os incentivos certos dos Estados Unidos e de Israel, eu acho que esse tipo de cooperação operacional militar, seja de forma aberta ou por baixo dos panos através do CENTCOM, canal de coordenação, isso ainda tem grandes oportunidades de crescimento no futuro. Quando as coisas se acalmarem, se Deus quiser isso vai acontecer em breve, quero dizer, sempre há esse tipo de reavaliação da situação. A relação entre os Estados Unidos e Israel tem sido essa grande parceria há bastante tempo. E os Estados Unidos, obviamente, têm outros aliados importantes. Os Estados Unidos, Israel em algum momento, simplesmente porque esse já não é mais o Partido Republicano do Dick Cheney que você conhecia, a relação entre os Estados Unidos e Israel simplesmente se torna, em algum momento, ou está no caminho de se tornar, apenas mais uma relação forte para os Estados Unidos no exterior. Nada de ruim, nenhuma relação hostil, mas apenas mais um Catar, mais uma Arábia Saudita, mais uma Turquia. Estamos seguindo esse caminho agora? Acho que há um risco claro disso acontecer. É simplesmente a natureza da trajetória política aqui nos Estados Unidos. O que está acontecendo em Israel torna mais difícil manter esse sentimento, esse senso histórico de uma relação construída não só em valores, mas nesses interesses estratégicos profundos que compartilhamos. Essa preocupação americana profunda com o bem-estar e o destino de Israel e do povo judeu. Isso muda com o tempo? Acho que há esse risco, especialmente se ambos os governos não fizerem seu trabalho de liderar seu povo. Para entender o quanto essa relação é única, importante e especial, e o quanto ambos ainda temos a ganhar com isso no futuro. Ainda estamos entre as economias mais dinâmicas do mundo. Quando você olha para a alta tecnologia que vai dominar o século XXI, são Israel e os Estados Unidos. Talvez mais alguns outros países, alguns deles que são alguns dos nossos piores adversários.
Então, eu acho que ainda existem oportunidades para esse relacionamento crescer, para manter esse caráter especial das nossas sociedades realmente trabalhando juntas. E, obviamente, nossas forças armadas e comunidades estratégicas trabalhando juntos. Que ainda há uma enorme capacidade de crescimento e ambição nesse relacionamento. Mas isso vai exigir um trabalho contínuo, não só do nosso governo, mas também das pessoas que realmente entendem os benefícios desse relacionamento dos dois lados. Então, eu continuo otimista. Talvez seja uma função de, sabe, quando você está no governo, se você não for otimista, então, sabe, por que você está nesse jogo, a não ser para tentar fazer coisas boas acontecerem para o seu país? E estou convencido de que essa parceria com Israel é de grande valor para os Estados Unidos. Obviamente, há questões e problemas que precisamos resolver juntos, mas novamente continuo otimista em relação a isso. John Hanna, ex-assessor de Segurança Nacional do vice-presidente Dick Cheney e pesquisador sênior da GINSA. Obrigado por estar conosco hoje. Prazer estar com você, Mike. Obrigado. Você acompanhou o American View. Conversaremos com você novamente na próxima semana.